Pessoal, observem que esse capítulo é uma espécie de transição do capítulo da mercadoria para o capítulo do dinheiro. Mas enquanto eu estava comentando isso com o Miguel, logo que ele entrou, ele foi o primeiro a entrar. O capítulo da mercadoria é um capítulo em que o Marx vai apresentando, através de fórmulas, o que a gente poderia chamar uma espécie de evolução histórica da mercadoria, a relação de troca simples, em que uma mercadoria é trocada por outra, e aí ele analisa a função de cada mercadoria nessa relação de troca. A primeira com a forma relativa do valor, a segunda com a forma de equivalente particular ou de equivalente. Num segundo momento do desenvolvimento das trocas, a forma desenvolvida do valor relativo, em que uma mercadoria projeta o seu valor, espelha o seu valor ou afere o seu valor em todas as outras, numa relação que não tem fim, porque o número de mercadorias é sempre móvel, algumas desaparecem, outras são inventadas. E, por fim, a forma geral do valor. Na primeira edição, ele usa a expressão a forma relativa geral do valor, em que todas as mercadorias expressam o seu valor em uma só. Quando nós chegamos nesse estágio de desenvolvimento das trocas, nós estamos a um passo da forma dinheiro. Por quê? A forma dinheiro, ela não tem nenhuma diferença essencial em relação a essa forma geral do valor. Apenas que a forma dinheiro já vai expressar a monopolização da equivalência geral por parte de uma mercadoria. Então, uma mercadoria é transformada pela sociedade, é socialmente transformada em equivalente geral das trocas. Quando isso ocorre, nós temos a mercadoria dinheiro. Então, é a primeira observação importante do Marx. O dinheiro é uma mercadoria como as outras. Várias mercadorias foram dinheiro. E o Marx cita aí os escravos, o gado, aquela mercadoria que era mais produzida no âmbito de uma sociedade. Mas a mercadoria que historicamente revela-se materialmente mais adequada para a função de equivalente geral, ou seja, para a função de dinheiro, é o metal. São os metais, basicamente o ouro e a prata, mas ele cita também o cobre. O Marx se fixa particularmente no ouro, e toda a análise que ele faz do dinheiro no Capital se restringe, por motivo de simplificação, à circulação metálica. Então, quando ele fala de dinheiro, embora ele sempre faça referências à transformação do dinheiro em meio de pagamento, à criação do papel moeda, etc., para efeito de análise, ele se baseia na circulação metálica. Como o dinheiro mercadoria, a mercadoria dinheiro é uma mercadoria como todas as outras, o seu valor se altera de acordo com a produtividade do trabalho
utilizado na sua produção. Se aumenta a produtividade do trabalho, que produz o ouro, por exemplo, o valor do ouro cai. Se diminui a produtividade do trabalho que produz o ouro, o valor do ouro aumenta. Como a expressão do valor das mercadorias em dinheiro é o preço das mercadorias, os preços das mercadorias vão se alterar de acordo com a alteração do valor da mercadoria dinheiro. Observem que no capítulo anterior, ele se referiu basicamente a uma relação entre coisas. Uma relação entre coisas que dá origem ao movimento aparente do fetichismo da mercadoria. Nesse capítulo, ele já adota um ponto de partida diferente. Ele fala: olha, a mercadoria não vai sozinha para o mercado. Alguém tem que levar. E aí ele começa a falar dos agentes da troca. Esse trecho em que ele fala dos agentes da troca, eu vou inclusive pegar um trechinho particularmente importante desse trecho. Considera que os agentes da troca vão entrar na relação de troca como proprietários privados e produtores autônomos, são indivíduos livres. A relação de troca é uma relação contratual, mesmo que isso não seja juridicamente regulamentado. E aí, Zé Vitor? Ou seja, a relação jurídica que se constitui na relação de troca vai ser a base de toda a teoria geral do direito, por exemplo, desenvolvida pelo Pachucanes. Então, esse trechinho, ele tem uma importância, esse capítulo ele tem uma importância maior do que parece à primeira vista. E aí o Marx vai fazendo, ainda que de uma forma muito resumida, uma exposição sobre o desenvolvimento histórico das trocas e do próprio dinheiro. Vamos discutir. Eu tenho um parágrafo que eu peguei para tirar a dúvida depois, eu vou mandar ele aqui. A minha pergunta é, tipo, sempre, o que que esse parágrafo, o que que o Marx quer dizer com isso? Vou mandar, vou mandar. Perdão, Miguel, você poderia repetir a palavra? Tem um parágrafo que eu peguei, que a minha pergunta é, a de sempre, o que que o Marx quer dizer com isso? Eu vou mandar no chat. Certo. Observando a questão mais de perto, vemos que todo possuidor de mercadorias considera toda mercadoria alheia como equivalente particular de sua mercadoria. E, por conseguinte, sua mercadoria como equivalente universal de todas as outras mercadorias. Mas, como todos os possuidores de mercadorias fazem o mesmo, nenhuma mercadoria é equivalente universal. E, por isso, tampouco as mercadorias possuem qualquer forma de valor relativa geral,
na qual possam se equiparar como valores e se comparar umas com as outras. Veja, ele está dizendo que todo produtor individual de mercadoria vê nas mercadorias produzidas pelos outros produtores equivalentes da sua. É aquela fórmula que o Marx apresenta no capítulo anterior. O valor da mercadoria que eu produzo, eu vou expressar por meio do valor de uso da mercadoria do outro. Então, eu considero a minha mercadoria como sendo o equivalente universal de todas as outras, porque todas as outras vão, por sua vez, aferir o seu valor na minha. Mas quando cada mercadoria expressa o valor das outras, nenhuma vai ser equivalente universal. Quando cada mercadoria tem a função de equivalente em relação a outra mercadoria, essa equivalência vai ser sempre uma equivalência particular. Você vê que ele está apresentando o processo do ponto de vista do produtor individual, do agente da troca. Quando ele fala do dinheiro, de uma mercadoria destacada do conjunto das outras para ser equivalente universal, ele já se refere não a um ponto de vista individual, mas a um processo social. É um processo social que define uma mercadoria como equivalente geral. É claro que, ao analisar aí a relação de troca, a relação entre os agentes da troca, aquilo que eu produzo tem que ser considerado útil por terceiros, por outras pessoas. Essa mercadoria que eu produzo não tem utilidade para mim. Ele fala, a mercadoria que o produtor produz para a troca só tem utilidade para a troca. Ele usa essa expressão. É útil para ser trocada, mas não para ser consumida pelo produtor. Ou seja, um terceiro tem que reconhecer a utilidade da mercadoria que eu estou oferecendo. Ou seja, essa utilidade tem que adquirir também caráter social para que a troca da mercadoria se efetive. E esse movimento é mútuo quando nós temos dois agentes da troca frente a frente. Ele já adianta, embora ele já tenha feito isso no capítulo anterior, que duas mercadorias só conseguem aferir o seu valor em uma terceira. É exatamente por isso que uma das mercadorias acaba social e historicamente, se transformando em equivalente geral, em equivalente de todas. Porque quando só duas mercadorias se confrontam, o que nós temos é o confronto de dois valores de uso. Ou seja, do ponto de vista histórico, a forma simples do valor é insuficiente para que o valor se manifeste.
é preciso que as duas mercadorias que estão sendo trocadas afiram o seu valor em uma terceira mercadoria. Então, é possível nós trocarmos duas mercadorias como equivalentes quando nós comparamos o valor da primeira mercadoria com ouro e o valor da segunda mercadoria com ouro. Que é o que se manifesta no preço das mercadorias. Então, do ponto de vista do desenvolvimento histórico da troca, a consciência do valor só pode se desenvolver num estágio de desenvolvimento histórico das trocas em que duas mercadorias já comparam o seu valor com uma terceira. É interessante esse capítulo, também completando e desenvolvendo a argumentação anterior, porque o Marx falou, olha, a consciência do valor é um processo que se desenvolve no longo prazo, por hábito. A revelia dos produtores é a experiência histórica que acaba fixando essa consciência do valor das mercadorias. Então, nós podemos imaginar contextos sucessivos em que não era possível aferir com tanta precisão o valor das mercadorias, até que a experiência histórica, Marx não detalha como se desenvolve essa experiência histórica, é pela repetição das trocas, que gradativamente essa consciência do valor das mercadorias vai se desenvolvendo. Karina. O Marx vai dizer, eu acho que é um pouquinho depois daquilo que o Miguel colocou, ele vai dizer assim que a troca de mercadorias começa onde as comunidades terminam, o ponto de seu contato com comunidades estrangeiras ou com membros de comunidades estrangeiras. Então, não vamos ver se eu entendi. Para o Mar, eu entendi que nesse capítulo, nesse parágrafo específico, ele está querendo dizer que o contato entre o agente, tipo, a comunidade, com o exterior deu palco, digamos assim, ou engendrou a relação de trocas. Mas a minha questão é, o Marx diz como assim que a troca de mercadorias começa onde as comunidades terminam? Ele não enxerga na relação de troca uma possível comunidade? É isso que dá a entender, não sei. Ele considera que, num processo casual esporádico, a troca de mercadorias começa na relação entre duas comunidades diferentes, mas ele não aponta nenhuma literatura de onde ele tirou isso. Não tem nenhuma citação, nenhuma referência a uma obra que aponte para isso. O que a gente vê, por exemplo, na literatura posterior, por exemplo, na antropologia das comunidades tribais, as comunidades originárias, etc., não propriamente a troca de mercadorias, mas a relação pacífica entre comunidades diferentes através da troca de presentes, ou seja, aquilo que poderia se transformar mais tarde na troca de mercadorias, se inicia com um mero sinal de boa vontade, né? De paz, através da troca de presente. Por exemplo, a gente vê
nas comunidades indígenas da Amazônia, e isso muito enraizado. Então, a troca de presentes é uma manifestação de relação pacífica. Porque, claro, essas comunidades podem entrar em guerra entre si, como entram, às vezes até se escravizando mutuamente, como, por exemplo, fazem lá os Mayongong da pontinha noroeste de Roraima com os Yanomami. E os Yanomami entram em guerra entre si por causa de mulher. Quer dizer, faltou mulher numa comunidade, tem guerra, eles vão conseguir mulher para segurar a reprodução daquele grupo. Mas o relacionamento pacífico, com frequência, vai se manifestar através da troca de presentes. Não é propriamente uma troca por vantagem mútua. Por exemplo, uma vez eu estive numa comunidade Yanomami, lá do Baixo Catrimani, e nós levamos fumo, sal, coisas que o pessoal da Missão Catrimani falava que eles gostavam. Aí eu entreguei lá um saquinho de sal para um índio, e ele me deu uma goiaba enorme. Eu nunca vi uma goiaba tão grande como aquela. Então, ele não vai aceitar a coisa como uma relação unilateral. Ele tem que te dar uma coisa em troca. Aí o nosso avião, ele pousou em Surucucu, porque ele não conseguia sair lá do Catrimani com todo mundo junto. A lotação do avião, aqueles Cessnas pequenos, eram 6 pessoas, mas no fim da pista era cheio de árvores altas, né? Então o piloto falou, olha, eu vou levar 4, deixo no Surucucu, que é uma base do exército, não muito longe, e depois eu venho buscar os que ficaram, porque senão eu não vou conseguir decolar, eu vou bater nas árvores. Aí eu fui na segunda viagem lá para o Surucucu, que tem uma pista grande, asfaltada, aí ali todo mundo entrou para voltar para Boa Vista. Quando eu desci do avião, eu estava com aquela goiaba na mão. E veio um grupo de Yanomami que vive por ali. E ele achou que era um presente meu para ele. Eu estava doido para comer a goiaba, levar para casa, né? Ele achou que era um presente para ele e pegou, né? Risonho, pegou a goiaba da minha mão. Ele, não, pode ficar. Eu fiquei até meio frustrado. Eu queria levar aquela goiaba lá para casa, né? Assim como tinha um Yanomami que nos ajudou a fazer cartilhas em língua Yanomami num programa de alfabetização que nós desenvolvemos na universidade. E ele, de vez em quando, aparecia na minha casa, ele era meio vizinho meu, mas ele tinha sido criado pela FUNAI. Então, ele tinha sido criado em Boa Vista. Eu não sei muito bem como é que foi o histórico de vida dele, não deve ter sido muito bom. O tal de Marcelo. Marcelo era o nome dele em português, né? Porque ele chamava Marcelo Corrochitari Wawa Nauetere. Eu acho que o nome dele era Wawa Nauetere. Só que ninguém fala isso, então puseram Marcelo. Aí ele chegava em casa lá à noite, às vezes 10 da noite no domingo, professor, me arruma R$10 para eu comprar uma chupeta para o meu filho. Eu dava R$10 para ele, ou 15, ou 20, não me lembro. Mas ele, daí a 2, 3 dias, ele voltava na minha casa, ou com um cesto Yanomami, com arco e flecha. Ele sempre trazia alguma coisa para me dar. Então, existe... É aquilo que o Marcel Mozo, o sobrinho do Durkheim, que era antropólogo,
desenvolveu naquele ensaio sobre a dádiva, sobre o dom, sobre a doação. Então, você dá para estabelecer a relação social. Então, mesmo quando Marx fala dos nômades, ele fala: olha, os nômades foram os primeiros a desenvolver o dinheiro porque eles não tinham bens imóveis, andavam para lá e para cá e tinham que trocar mercadorias com as outras pessoas, com as outras das várias comunidades. Mas ele não indica de onde ele tirou isso aí. Ele joga o dado. Eu não sei se é algo que ele presumiu, porque não tem uma documentação dele a esse respeito. Mas aí, quando ele fala da relação de troca na franja das comunidades diferentes, ele fala: quando isso começa a ocorrer e se sistematiza, gradativamente isso penetra na comunidade e acaba transformando a comunidade. As trocas se reproduzem dentro da própria comunidade. Mas é algo que o Marx também não documenta. Ele só fala. É quase que a apresentação dele como uma presunção lógica, uma hipótese. Que normalmente ele cita a obra de onde ele tira as informações. O Marx ele é muito profícuo na reprodução dos textos, de onde ele tira, das obras, ele cita todo mundo, mas tem vários trechos em que ele não cita obra nenhuma. Entre eles esses. E aí fica parecendo que ele só presumiu, não, tem que ter tido um momento inicial, tem que ter tido. Porque ele não dá de onde ele tirou, não transmite de onde ele tirou isso. Paloma, perdão, Paloma, eu não vi que você estava com a mão levantada aqui. Oi, professor. Tá dando para ouvir, gente, direitinho? Perfeitamente, Paloma. Eu ia perguntar, eu não sei se o senhor já comentou antes, porque às vezes eu desassocio, mas ele chega a comentar na obra, assim, dos livros, mais sobre lugares mais específicos, porque a gente está estudando em Moderna, a gente estava lendo o Braudel, e ele comenta muito sobre a questão das feiras e questões das bolsas também, tipo, essa questão mais... Algo mais específico, ou ele é mais, tipo, amplo, assim? Sim, ele sempre se refere, inclusive nesse capítulo, ele, na primeira citação, ele faz uma referência a uma feira do século XII. Você vê, no século XII, renomado por sua piedade, estou lendo aqui a edição da Abril. Encontramos frequentemente entre essas mercadorias coisas muito delicadas. Um poeta francês dessa época conta, por exemplo, entre as mercadorias que se viam no mercado de Landit, além de tecidos, sapatos, couro, instrumentos agrícolas, peles, etc., femmes, folles de leur corps, cita em francês, né? Eu não consegui traduzir esse folle, porque folle pode ser loucura, pode ser, em geral, está ligado à loucura, né? Aí o tradutor aqui da Abril, ele põe uma notinha, mulheres de corpos fogosos. Eu acho que pode se aproximar um pouco, mas eu acho que não é o que está sendo dito aí. Então, ele está se referindo aí a uma feira, a momentos específicos em que os trabalhadores, os produtores se reúnem para trocar os seus produtos. Porque, a partir de um momento histórico, Paloma,
a relação de troca já se torna muito visível. O difícil é cavucar essa primordialidade da troca, esse momento de gênese. Tanto que o Marx, nesse capítulo, eu vou localizar aqui, ele usa quase que a expressão literal da chamada amnésia da gênese, né? Tem um processo de formação, uma vez formado e aquilo se transformado em hábito, se esquece a gênese. É uma expressão que o Bourdieu usa naquele Reprodução, Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino, para designar o processo de formação da pessoa pelo sistema escolar. Ela foi formada de tal forma, de tal maneira, mas ela se esquece que ela foi formada assim, ela passa a agir espontaneamente, de acordo com a sua formação. Então, deixa eu ver se eu localizo aqui. Ah, sim. Está aqui na página 216, em que ele fala: uma mercadoria não parece tornar-se dinheiro porque todas as outras mercadorias representam nela seus valores. Mas, ao contrário, parecem todas expressar seus valores nela porque ela é dinheiro. O movimento mediador desaparece em seu próprio resultado e não deixa atrás de si nenhum vestígio. É a chamada amnésia da gênese. E o mesmo vale para o processo de troca, né? Você vê que logo acima ele fala: a constante repetição da troca, página 212 e 213. A constante repetição da troca transforma em um processo social regular. Então, quando isso começa, fica fácil registrar historicamente a troca de mercadorias. Eu estava comentando no nosso encontro anterior de o quanto que aparece nos textos religiosos, nos textos que embasam as grandes religiões, a Bíblia, o Corão, o Rig Veda, o Vedanta, né? Os Upanishads particularmente, estão recheados de regulamentação de relações de troca, de referências à usura, de referências ao capital comercial. Então, já são textos em que tudo isso já está formado. Tudo isso já está constituído. O difícil é captar a gênese. Como isso se constituiu? Gabriel. Gabriel e Miguel levantaram a mão praticamente simultaneamente. Se, Gabriel... se o Miguel quiser ir primeiro, que ele estava já... Não, pode ir, fica tranquilo. É só uma dúvida que eu fiquei, né? Que nessa parte da equivalente universal para a forma de dinheiro, que o Marx vai falar da questão do ouro e da prata, né? Se
se como funcionaria isso daí depois daquele negócio do Nixon, que ele botou o dólar como parâmetro, como, não sei se eu vou falar certo, mas como parâmetro universal e tal. Como que isso funciona hoje, essa questão do... Porque antes, né, se baseava o dinheiro no ouro, e eu fico muito perdido hoje quando eu penso que é baseado no dólar. Veja, no pós-Segunda Guerra, nas relações de troca internacionais, o ouro foi convencionalmente substituído pelo dólar, pela estabilidade do dólar, pela credibilidade da economia americana, sobretudo pela dependência que muitos países caíram dos Estados Unidos logo após a guerra. Você vê que o Plano Marshall foi um plano em que os Estados Unidos deram dinheiro para os países europeus comprarem mercadoria dos Estados Unidos. Mercadorias estavam estocadas lá, não conseguiam vender no período da guerra. Então, o dólar substitui o ouro nas relações de troca internacionais. Mas esse papel do dólar começou a naufragar. Um momento importante desse naufrágio do dólar foi a invasão da Ucrânia pela Rússia. Porque, naquele momento, os americanos congelaram ativos em dólar da Rússia. Isso acendeu a luzinha de vários países. Quer dizer, se os Estados Unidos podem congelar ativos em dólar da Rússia, podem fazer isso com qualquer país. Vamos abandonar o dólar. Então, o que começa a ocorrer a partir daí, ou a se intensificar a partir daí, é o desenvolvimento de relações comerciais pelos vários países com suas próprias moedas. Então, por exemplo, o Brasil comercializando com a China não mais em dólar, mas na moeda chinesa e na moeda brasileira. E uma volta ao ouro, o que significa que há um aumento muito grande da demanda por ouro no mundo. Essa demanda é particularmente forte por parte da China e da Índia. É isso que explica essa catástrofe humanitária que está ocorrendo na Amazônia, com o garimpo entrando em todo lugar, hoje coordenado pelo crime organizado. Hoje é Comando Vermelho, PCC, os amigos dos amigos que exploram ouro na Amazônia. E estão enfrentando a mão armada, a Polícia Federal, as patrulhas indígenas formadas para dar apoio à FUNAI e outros órgãos. Mas vamos levar em conta que, mesmo durante a vigência do dólar como moeda internacional, no final do capítulo sobre o dinheiro, o Marx vai analisar o dinheiro como dinheiro mundial, dizer como o dinheiro funciona fora do país, nas relações internacionais, mas ele faz isso sempre do ponto de vista da moeda metálica, da circulação metálica da moeda. Agora, mesmo enquanto o dólar manteve a sua credibilidade, ele, para manter a sua credibilidade, tinha que estar lastreado no metal precioso que ele representa. Então, por trás do valor do dólar, tem lá as reservas de ouro de Fort Knox, que ninguém sabe quanto ouro tem lá. Ou seja, o dinheiro em papel
mesmo durante a vigência do dólar como moeda internacional, mas também no âmbito de cada país, é só uma expressão de um dinheiro metálico que está na forma de moeda ou barra lá no Tesouro Nacional ou nos bancos. Não adianta imprimir moeda e dizer, olha, o Estado brasileiro legitima esse pedaço de papel como sendo dinheiro. O dinheiro é uma mercadoria. E a mercadoria em que o dinheiro se fixou foram os metais, particularmente o ouro e a prata. Então, o dinheiro na forma de papel é um simples recibo do ouro que está depositado lá no Tesouro Nacional ou nos bancos, dependendo do país. Mas tudo isso vai ficando mais claro na medida em que a gente for discutindo o próximo capítulo, que é o capítulo sobre o dinheiro, exatamente. Aí o Marx vai detalhar as múltiplas funções e as múltiplas formas do dinheiro. Miguel. Foi o Miguel? Foi o Miguel, né, que tinha levantado a mão, né? Professor, eu queria perguntar uma coisa que a gente está vendo em Moderno. Talvez não tenha tanta relação com o capítulo de hoje. Que a gente viu em Moderna uma revolução dos preços. Que a Espanha e Portugal, se eu não me engano, começaram a explorar os metais nas Américas. E como se não tivesse fim. E na Espanha e Portugal, tudo meio que ficou mais caro. Os preços subiram muito. Esse sentido de revolução. O que causou esse fenômeno, assim? O que pode ter causado esse fenômeno? Olha, essa revolução dos preços está explicada no Capital. O que explica essa revolução dos preços é exatamente o fato de que os metais utilizados como dinheiro ou na função de dinheiro são mercadorias como as outras. Então, o Marx aponta o efeito da abertura das minas de prata na América e a produção em larga escala da prata, levando a uma redução do valor da prata. Por quê? A quantidade de trabalho necessária para produzir 1 quilo de prata, por exemplo, com a abertura das minas americanas, diminuiu drasticamente. Então, se você aumenta a produtividade do valor da prata, reduzindo o tempo de trabalho para a sua produção, o valor da prata diminui. Quando o valor da prata, que é o dinheiro, diminui, automaticamente o preço das mercadorias, que é o valor da mercadoria expresso em dinheiro, aumenta. O Marx fala que esse foi o primeiro processo inflacionário da América. A prata barata começou a entrar na Península Ibérica, em grande quantidade, levando, já que ela era utilizada como dinheiro, levando a um aumento dos preços. Por que aumentou o preço? Porque o valor da prata caiu. Simplesmente. Você vê que a gente lendo a literatura da época, você lê aí o Don Quixote, ou lê, enfim, as novelas exemplares, peças de outros espanhóis, chamado Siglo de Ouro, eles sempre se referem à moeda de prata. Então, a pessoa, quando fala em moedas de prata, eles não falam moeda de prata, eles falam no tengo blanca. A blanca era a moeda de prata, branca.
Então, aí você começa a explorar aquelas minas, escravizando os indígenas de uma forma brutal para extrair a prata. Você vai produzir uma quantidade maior de prata em menos tempo. Logo, cai o valor da prata. Isso significa que na relação de troca, a prata vai obter menos mercadoria por quantidade, por quilo, por exemplo. O que significa que aumentou o preço da mercadoria. Vamos lembrar que o Marx está defendendo a tese aí de que o preço da mercadoria é a expressão do valor, que é a quantidade de trabalho que a mercadoria possui, em dinheiro. Ele está considerando também que o dinheiro é uma mercadoria exatamente como qualquer outra. E que aumentando a produtividade do trabalho que produz o dinheiro, o valor do dinheiro cai. Logo, os preços, que é a expressão do valor da mercadoria em dinheiro, aumentam. A redução da quantidade de prata nas minas, levando a um aumento do volume de trabalho necessário, da quantidade necessária de trabalho para extrair essa prata, leva a um aumento do valor da prata. Logo, a uma diminuição dos preços. Então, o Marx apresenta aqui, nós já vamos ver no próximo capítulo, essa revolução dos preços como sendo um efeito direto da exploração das minas de prata na América. Começa a entrar prata barata. Prata de menor valor na Espanha. Todo o raciocínio do Marx sempre vai ser rigorosamente atrelado a essa tese. Se você quiser desmontar a teoria econômica do Marx, você tem que desmontar a teoria do valor dele. A teoria do dinheiro está fundada na teoria do valor. A teoria do salário, idem. A teoria do capital, idem. É por isso que esses primeiros capítulos são importantes. Eles são os postulados da teoria do Marx. Essa teoria do valor é a base sobre a qual ele constrói todo o seu edifício teórico. Dessa teoria do valor faz parte a teoria do dinheiro. Você vê que o Marx critica já nesse capítulo economistas que consideravam o dinheiro como algo simbólico. O dinheiro não é simbólico, o dinheiro é uma mercadoria como as outras. O fato dele poder ser transformado num signo de si mesmo, na figura do papel moeda, não elimina a mercadoria dinheiro, mas a pressupõe. Ninguém pode ficar imprimindo cédulas de papel e dizendo que aquilo é dinheiro. Aquilo é só um recibo para o metal que está lá armazenado no Tesouro Nacional, no banco. Senão seria muito fácil, né? Eu compraria aqui uma impressora super potente, imprimir dinheiro, vou ficar rico. Detalhe é que todo mundo faria isso, né? E aí o esquema viria por água abaixo.
O Capital, Paloma, voltando ao que você levantou, tem muitas indicações da formação da sociedade, do modo de produção capitalista. Essas indicações, elas vão se avolumando nos capítulos sobre a mais-valia e sobre o capital, sobre a reprodução do capital. Então, no capítulo sobre a cooperação, sobre a manufatura, sobre a grande indústria, há, inclusive, longos relatos históricos, tudo é muito documentado. Agora, essa fase de gênese do modo de produção capitalista, que o Marx considera que nos remete lá para o século XII, XIII, XIV, mas só se pode falar numa era capitalista, dizer, a partir do século XVI. Esse período, ele analisa com certo detalhe, no último capítulo do Capital, que é o capítulo sobre a acumulação primitiva. E é um capítulo em que ele se dedica à análise daquelas transformações que estavam ocorrendo na Europa, em especial, particularmente na Inglaterra, mas também na França, na Alemanha, nessa fase constitutiva do capitalismo. Foi uma fase extremamente violenta, que envolve a desapropriação em massa de camponeses, o desenvolvimento daquela legislação sanguinária para controlar esses camponeses que estavam perambulando pelas estradas sem serem absorvidos imediatamente pelo desenvolvimento da indústria urbana. Então, foi um período de extrema violência, né? O Marx fala que foi uma revolução política essa, porque conduzida pelos estados nacionais e de extrema violência. Talvez essa seja uma das bases para aquela tese de que a tese do Marx, que a violência é a parteira da história, né? Que o processo de transformação do modo de produção medieval, do modo de produção feudal no modo de produção capitalista, foi um processo brutal. Você lê o capítulo da acumulação primitiva, você fica chocado. Nada impede da gente estar discutindo esses capítulos iniciais, de dar uma passeadinha lá naquele capítulo, porque são praticamente capítulos históricos. É a formação da história moderna, podemos dizer. Aquele livrinho do Thomas Moros, A Utopia, tem um capítulo em que ele descreve a Inglaterra da época e o outro em que o personagem, que é um navegador português, acho que o nome dele é Rafael Itlodeu, descreve a sociedade que ele viu aí numa ilha, onde tudo era bonitinho. Mas o Thomas Moros, quando ele descreve a Inglaterra, o Thomas Moros era uma liderança política importante no seu período. Ele foi chanceler, praticamente primeiro-ministro, né, da Inglaterra. E ele dizendo que, ele diz na Utopia que a Inglaterra era o único país do mundo em que as ovelhas se alimentavam de carne humana, porque as pessoas estavam sendo expulsas das suas terras para a criação de ovelhas, né? E aí essas pessoas são flagradas em furto, e esse flagrante em furto, ou simplesmente perambulando pelas estradas em vagabundagem, podiam ser transformadas em escravos daqueles que os denunciavam, eram marcados a ferro, eram amarrados com correntes e tal, um processo brutal. Na Alemanha, a mesma coisa.
esse processo de formação do capitalismo na Alemanha, que corresponde ao processo da acumulação primitiva, essa fase da acumulação primitiva, é descrita pelo Engels num livrinho chamado As Guerras Camponesas da Alemanha. Então, a gente pode, eventualmente, enriquecer muito um curso de História Moderna lendo o Capital. Por sua vez, com certeza, os textos de História Moderna foram beber alguma coisa no Capital. Não Estava pode... lendo, professor. A gente estava lendo a Silvia Frederic, não sei como é que fala. Exatamente, o Caliban, né? É, o Caliban. A própria Caça às Bruxas fez parte desse processo de enquadramento da mulher, né? Nas necessidades de reprodução capitalista. Eu acho que é um livro que vale a pena a gente dar uma lida nele. Quer dizer, não tinha nada de religioso e tal, era uma coisa que estava integrada àquela violência generalizada contra uma classe trabalhadora em formação. É interessante a gente voltar aqui nesse início do capítulo, onde o Marx fala da relação jurídica. Eu vou ler o trechinho. Opa, passei aqui. Porque esse trechinho ele tem conceitos importantes. Embora seja curto, você vê que ele fala aqui, logo no começo, quando ele está falando dos agentes da troca, ele fala, para que essas coisas se refiram umas às outras como mercadorias, é necessário que os seus guardiões se relacionam entre si como pessoas, cuja vontade reside nessas coisas. De tal modo que um, somente de acordo com a vontade do outro, portanto, cada um apenas mediante um ato de vontade comum a ambos, se aproprie da mercadoria alheia enquanto aliena a própria. Esse aliena pode ser vende a própria, se desfaz da sua própria. Então vejam que é um ato voluntário de pessoas autônomas. Eles devem, portanto, reconhecer-se reciprocamente como proprietários privados. Veja, essa é a noção que dá origem a toda a teoria política moderna. Na base do Grotius, do Hobbes, do Spinoza, do Locke, do Pufendorf, do Kant, até Hegel. Nós temos essa, continuando a leitura, essa relação jurídica, veja, ele fala, reconhecer-se mutuamente como proprietário. Quando Marx fala em propriedade, ele fala na expressão jurídica de uma relação de produção. Para ele, propriedade é só a forma jurídica de uma relação de produção. É uma relação de produção expressa juridicamente. Então, nós vamos ter várias formas de propriedade no transcorrer da história.
Essa relação jurídica, cuja forma é o contrato, desenvolvida legalmente ou não, é uma relação de vontade em que se reflete a relação econômica. Aí, na frase seguinte, ele fala: o conteúdo dessa relação jurídica ou de vontade, ou seja, uma relação voluntária, contratualmente regulamentada, é dado por meio da relação econômica mesma, ou seja, da própria relação de produção. Essa pequena formulação vai ser a tese do Pachucanes para o desenvolvimento da sua teoria geral do direito, porque permite a ele formular a tese de que as relações jurídicas derivam das relações econômicas e não do Estado, por exemplo, ou não de um órgão normativo específico. É a relação econômica que imediatamente se apresenta como uma relação entre proprietários privados, portanto, como uma relação jurídica. No caso da troca de mercadorias, uma relação jurídica voluntária entre proprietários autônomos. Vejam que aquelas teorias políticas do século XVII e XVIII, já no final do século XVI a gente começa a ver isso, são chamadas genericamente de teorias contratualistas, porque elas vão fundar a própria organização política da sociedade num contrato entre os indivíduos. Ou seja, a generalização das relações econômicas de troca, enquanto relações contratuais, são generalizadas em teorias políticas contratualistas. Ou seja, há uma relação entre a formação da sociedade capitalista e as teorias políticas que se desenvolvem nesse processo. Aí o Marx fala: as pessoas aqui só existem reciprocamente como representantes de mercadorias e, por isso, como possuidores de mercadorias. Vejam que aqui já aparece a noção de indivíduo moderna. Esse indivíduo como um átomo social e não como alguém que está amarrado num trançado ou num cipoal de relações de dependência, como no modo feudal de produção. As pessoas aqui só existem reciprocamente como representantes de mercadorias e, por isso, como possuidores de mercadorias. Veremos no curso do desenvolvimento, em geral, que os personagens econômicos encarnados pelas pessoas nada mais são que as personificações das relações econômicas, como portadores das quais elas se defrontam. Essa é uma tese que o Marx mantém do agente econômico, seja ele o trabalhador assalariado, o capitalista, os capitalistas trocando mercadorias entre si, são personificações de relações econômicas. É uma metáfora teatral, né? Persona é máscara, né? Cada um se apresenta como a relação econômica que protagoniza exige. Por exemplo,
Na relação de troca, um dos protagonistas da troca não pode obrigar que o outro compre a sua mercadoria. Essa é uma relação voluntária, de reconhecimento mútuo como proprietários privados. Então, nós vamos ver que nós temos aqui a base para o desenvolvimento de uma teoria marxista do direito, né, como faz o Pachucanes, que é um livrinho que a gente está discutindo na sexta-feira. Aberto a todos, né? Quem quiser participar, à vontade. Aliás, todos os nossos debates são abertos a todos. Quem quiser participar do debate do livro 2, do livro da Rosa, essa semana a gente acaba a Rosa. E aí, em junho, nós vamos começar a discutir as teorias da mais-valia, que são o livro 4 do Capital. Também vai ser aberto a quem tiver interesse. Eventualmente, a pessoa nem precisa ler, está curioso de saber como é o debate sobre... Entra online e participa, não há problema. É por isso que eu mando todos os links para todo mundo e ponho na lista de e-mail. É só ter interesse, ter tempo e tal, ter curiosidade de participar, não tem problema. Quem quiser já começar a ler as teorias sobre a mais-valia, é só entrar no grupo. Alguma coisa conceitual que requeira uma discussão, a gente discute na hora. Aliás, o Marx, quando diziam que os primeiros capítulos do Capital eram difíceis, ele sugeria começar lá pelo capítulo da manufatura. São capítulos mais descritivos. Eu tentei fazer isso com um grupo e não deu certo. Porque o capítulo da manufatura, da grande indústria, já se utilizam de conceitos que ele desenvolveu anteriormente. Ali ele já fala em valor, mais-valia e tal. Então, você tem que ter discutido anteriormente para que a discussão flua bem, né? Então, nós tivemos que discutir tudo que que o capítulo requeria, né? Que nós discutíssemos, mas não funcionou bem, não. Eu falei, eu vou seguir a sugestão do Marx, quem sabe dê certo. Não deu. É claro, ele ficou tantos anos ali escrevendo Capital que o texto para ele já era de uma familiaridade tal que era fácil, né? É só a reação de terceiros que poderia mostrar que não era bem assim. Mas, por exemplo, eu estava lendo esse capítulo na primeira edição. E realmente o Marx ali ele usa uma linguagem mais próxima da linguagem hegeliana. Por exemplo, aqui, quando ele fala que no comecinho, né, é necessário que os seus guardiões se relacionem entre si como pessoas cuja vontade reside nessas coisas. Lá na primeira edição, ele fala os guardiões cuja vontade tem o seu Dasein, ele usa essa expressão alemã de difícil tradução, que é o ser aí, o Heidegger que usa muito essa expressão, o seu ser aí, né, a sua existência
na mercadoria, nessas coisas, né? E aí, na segunda edição, ele não usa mais. Eu falei, eu vou ver se o Marx continua a usar essa expressão na segunda edição. Aí ele já escreve do jeito que está aqui. Então, essas palavras que expressam um léxico hegeliano que o Marx dominava como uma linguagem própria, ele foi eliminando, né? Agora, fica uma coisa mais clara, inclusive, eu achei, na primeira edição, porque a existência da vontade reside na coisa, né? Está na coisa. E assim são muitas modificações, né? Tanto que, recentemente, um programa de pós-graduação na Alemanha, recentemente, em 2019, reeditou a primeira edição, fez uma edição nova da primeira edição, para discussão no programa de pós-graduação, porque ela é diferente. E é um programa de pós-graduação em filosofia. Quem quiser, eu tenho aqui. Ah, peraí. Ontem ocorreu comigo a pior catástrofe digital que pode ocorrer com uma pessoa. Eu estava instalando um sistema num disco externo e, por distração, acionei um comando errado e apaguei só tudo que estava no meu computador. Ou a parte eu tenho backup, mas tinha muita coisa nova. Tinha coisa de tradução que eu não tinha backup. Eu tive um prejuízo. Aí eu não sei se eu tenho ainda. Eu tenho no tablet, né? Essa edição, mas na minha biblioteca eu vou ver se na biblioteca que eu tenho em backup eu eu tenho essa edição. Acho que tem. Eu fico meio apavorado quando isso ocorre comigo. Depois eu acho bom, porque a gente tem que fazer tudo de novo, renovar tudo. Eu já instalei tudo de novo no meu computador, e até uma versão mais avançada do sistema. Bola para frente. Mas eu ficava imaginando aquele pessoal que perdeu tudo nas enchentes, né? Aí não foi só o que tinha no computador, foi o computador, a casa, tudo. Deve ser terrível, né? Você ter que começar do quase zero. A bola está quicando. Quem quiser levantar mais alguma questão? Em síntese, professor, o que é importante tirar desse capítulo para o futuro? Assim. Eu acho que ele faz uma preparação aí para a gente ler o próximo capítulo, né? Ele fala particularmente do dinheiro, fixa teses sobre o dinheiro, já apresenta o processo do ponto de vista não da relação entre mercadorias, mas da relação entre os agentes da troca de mercadoria, de como eles vão tomando consciência disso. Ele já historiciza aquilo que, ainda que limitadamente, aquilo que ele apresenta de forma teórica no capítulo anterior, né? De forma abstrata no capítulo anterior.
Então tá, pessoal. Acho que podemos ficar por aqui hoje. E aí, nos vemos na próxima segunda, com o dia 2 de junho já lavrado para, afinal, sem mais adiamentos, nossa discussão no Mamaquila. Durante a leitura, eventuais dúvidas que forem aparecendo, podem jogar no Telegram, no Signal, ou mandar por e-mail, a gente vai discutindo. É bom no Telegram porque a gente compartilha com todo mundo, né? O e-mail fica muito pessoa a pessoa, mas tem a nossa lista também. Se a discussão for... o João Vitor chegou mais tarde, né? O pessoal que chegou mais tarde é que nós não realizamos o nosso debate hoje no Mamaquila, então vamos realizá-lo no dia 2 de junho. Sem falta. Vai acontecer. Nenhuma pergunta a mais? A Lísia não fez nenhuma pergunta? O Pedro, o Lucas, Zé Vitor, João Vitor, Nicole? Tudo certo. Legal. Então vamos partir para a próxima leitura. Eu, com esse negócio de apagar todo o meu computador, eu comecei a explorar os meus backups e eu estava vendo os programas, os nossos calendários de leitura do primeiro grupo de leitura do Capital que nós fizemos. Olha, eu não sei como não fracassou no primeiro grupo, porque o calendário punha assim, primeiro encontro, manifesto e prefácio da primeira edição. Segundo encontro, capítulo 1, inteiro. E o grupo funcionou, viu? O grupo foi até o final. Mas a experiência foi mostrando que pegar um capítulo com 50 páginas, 30 páginas, nem permite a leitura, nem ajuda o debate, né? É o capítulo todo. Eu não sei se o pessoal leu, se leu inteiro ou não, mas teve o debate. E era tudo presencial, né? Era às 5h30 da tarde o nosso encontro. Eu estava vendo lá o calendário de março de 2018, né? Foi a primeira edição do primeiro grupo que nós formamos. Aí nós só começamos a fazer online antes da pandemia, porque alguns participantes começaram a ir para fora de Santa Maria, fazer pós-graduação, por exemplo, e queriam continuar discutindo. Aí começamos a fazer online. Falou, pessoal. Até segunda, então. Boa semana a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Eu que agradeço.